Adri, De Carper, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos aí, Ana, Dani Barrios, tudo bom? Tudo bem? Boa noite, pessoal. O chat está aqui ativo. Rafa, tudo bem, Rafa? Tudo bem, Rafaela, Rafael, tudo bem, Carolzinha? Tudo bem, pessoal? Amanda, Márcia, boa noite. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui para a nossa mentoria, que é o Adriano Bonásio. Ele é cerimonialista, né? Até mandei um e-mail para vocês falando um pouquinho sobre ele. Ele cria discursos de casamento, gente. Uma pessoa que cria discursos de casamento é uma pessoa que tem muita capacidade de criar discursos que vão gerar conexão, que vão se aproximar de outras pessoas, né? Na nossa última mentoria, a gente estava vendo sobre o quanto o mercado de trabalho quer conhecer mais da nossa história, quer que a gente conte mais quem a gente é, tenha uma narrativa envolvente e consiga criar uma compatibilidade do nosso perfil com valores, com propósitos, com comportamentos, com habilidades em relação a vagas de emprego também. Então, nessa nova realidade que as melhores vagas de emprego humanas querem entender mais quem a gente é, saber criar um discurso que vai contar exatamente esse nosso perfil, trazer exatamente esse nosso lado e gerar essa conexão com outra pessoa que está ouvindo de uma maneira até emotiva, que a gente consiga equilibrar a emoção com a razão, vai fazer muita diferença. E eu falo bastante aqui também, o Adriano, e aí eu já vou já conversar com você, mas eu falo muito aqui o quanto é importante a gente se apropriar da nossa história, a gente conseguir contar essa história e o quanto numa entrevista de emprego é essencial que a gente faça uma boa apresentação pessoal. Porque aquela coisa, né, Adriano, de primeira impressão? Então, começa uma entrevista de emprego, eles perguntam, você poderia se apresentar, falar um pouquinho mais de você? Quando eu sei falar muito bem, quando eu me apresento muito bem, eu já gero uma primeira percepção dos recrutadores de que eles acharam a pessoa ideal. Mas eu não vou ficar falando muito aqui, eu vou dar espaço para o Adriano, um querido, e a gente estava conversando uns minutinhos antes aqui, ele estava contando que tem perrengue também, sim, sabe, na hora de criar o discurso, que ele tem técnicas para lidar, né, com esses perrengues, a gente vai ver, a Leila já está até rindo, ela fala, quero saber dos perrengues, como é que lida. Ele também estava falando um pouquinho sobre como que ele cria esses discursos, quais são as táticas que ele usa, como é que ele lida com o nervosismo. Mas aí, para a gente começar, né, o Adriano, você também poderia se apresentar, contar um pouquinho de você, como é que você foi cair nessa carreira aí? Bom, vocês estão me ouvindo? Tudo Estamos bem, sim. gente? Carol, obrigado, viu, pelo convite. Um prazer estar aqui. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês, pela disponibilidade em participar. Espero que eu contribua de alguma forma. Eu combinei com a Carol que eu vou trazer um pouquinho de como tudo funciona. Eu imagino que eu vou imaginar que vocês são possíveis casais, ou noivos ou noivas, e aí eu vou contar como tudo funciona, tá bom? E aí, qualquer dúvida, acho que depois a gente vai ter um tempinho para bater um papo, mas iniciar, né, contando um pouquinho como que tudo aconteceu na minha vida. Eu tenho 40 anos, eu sou formado em Relações Públicas, a minha carreira em comunicação sempre aconteceu em paralelo ao falar em público. Eu comecei sendo mestre de cerimônias, em formaturas, eventos corporativos, e aí fui conduzindo os eventos, e um belo dia, o meu tio ia casar. Ele falou assim, vou casar com a sua tia. Eu falei, que legal, tio. Aí ele falou assim, vai ser aqui no salão do prédio. Você não quer falar umas coisas? É bem assim, né? Essas oportunidades acontecem. Aí eu falei, mas seu tio, eu faço formatura, não tem nada a ver com casamento, não sei nem o que eu falo para vocês. Daí ele, não, sua tia te ajuda, ela te dá uns textos, você lê. Aí nessa hora eu imaginei que estava precisando de alguém mesmo. E ia ser uma coisa bem íntima para a família, para os amigos. E eu acabei aceitando. Eu li os textos da minha tia e eu falo que eu parei por ali. Depois uma nova oportunidade só foi surgir, acho que uns 2, 3 anos depois. Principalmente porque nesse dia só minha mãe me elogiou. E aí eu falei, tem alguma coisa errada, acho que mãe é mãe. E acabei que 2 anos, como eu disse, 2 anos, 3 anos depois, eu estava trabalhando. A minha chefe falou, Dri, vou casar. Aí eu falei, Camila, que legal, parabéns. Ela ficou me olhando.
Ela falou assim, você não quer celebrar? Eu falei, Camila, não, pelo amor de Deus. Eu adoro trabalhar aqui, eu queria continuar. Eu tentei fugir de todas as formas, porque o dela, além de ser minha chefe, ia ser num lugar de casamento, com padrinho, madrinha, ela de noiva, minha tia nem de noiva estava. Falei, é muita responsabilidade. Tentei fugir, mas também, ao mesmo tempo, eu sabia que era minha chefe pedindo. Então, eu falei, não, eu faço, assim. Mas esse foi o divisor de águas da minha vida, assim. Porque eu nunca me imaginei celebrando casamento, mas hoje eu não me vejo em outro lugar senão celebrando casamentos. A minha carreira continua em paralelo a tudo isso. Eu continuo trabalhando na área de comunicação. E meus finais de semana é ser celebrante de casamento. Mas, voltando à oportunidade da minha chefe, eu não tinha mais a minha tia para me dar os textos. Então, foi o momento de eu criar tudo que eu ia falar no dia. Então, qual foi, assim, eu digo que eu tomei duas importantes decisões para a construção do meu discurso. Primeiro, eu até então não tinha casado. E aí eu falei, e eu sempre em casa fui a noiva da relação, eu gostaria de casar, queria a festa, tudo. E aí eu falei, eu vou falar tudo aquilo que eu gostaria que falassem no meu. Então, me colocar no lugar foi muito importante nesse processo. E também, não sei se vocês compactuam da mesma opinião, mas eu já fui convidado de casamento. E eu sempre achava meio cansativo, chato, se falava a mesma coisa. Eu falei, eu não quero que as pessoas saiam assim da minha cerimônia. Quero que seja uma experiência incrível para todo mundo. E aí, juntei tudo isso, criei um estilo de cerimônia, e hoje já estou chegando a 600 cerimônias celebradas. Essa é um Caramba, pouquinho... 600 é muita coisa. 600. Tem muita Foi. história para contar. Não, e com certeza com 600 você tem muita. Eu não sabia que você tinha tudo isso de experiência, Sim, mas com sim. 600 você tem muita bagagem, né? Qual que foi o maior aprendizado? Então, se você trouxer esse primeiro discurso que você fez para sua chefe ou para sua tia, para os discursos que você tem criado agora, como é que você se aperfeiçoou nisso? Se você pudesse dar um conselho para o Adriano no começo, sem tanta experiência em criar discursos, o que que você diria? Olha, eu acho que eu me orgulho um pouquinho da minha coragem de aceitar o convite. Eu acho que era uma coisa... Porque da minha tia eu estava num lugar, num ambiente muito confortável. Eu estava com amigos muito próximos, eu estava com a minha família. E com a minha chefe eu estava num ambiente totalmente aleatório, inseguro. Eu tinha uma confiança, que é uma coisa que eu estabeleço com meus casais, do tipo, eles têm que me olhar no dia e falar, pô, que legal que você está aqui. E eu também queria me sentir assim. Então, talvez acho que o que me orgulha mais assim foi o lance da minha coragem em aceitar o desafio do inusitado, do novo, de um momento que eu não estava acostumado a viver, e eu aceitei. E eu gostei muito. Tanto E é que legal. as coisas continuaram. Pô, você vai Não, e é falar. legal porque, às vezes, o que eu vejo muito aqui do pessoal é que eles têm muito para agregar e para levar numa entrevista de emprego, mas também essa questão de coragem de falar e de se expor na frente do recrutador. Vocês sentem isso, assim? Eu vejo muito dos contatos que eu tenho, assim, a Leila tá, a Fabi também, então, assim, às vezes eu tenho muito, Fer, eu tenho muito para levar, mas na hora trava e eu acabo levando o mínimo, aquele discurso bem técnico, falando o mínimo possível, porque eu tenho medo de, a falta de coragem de me expor, né? Você Sim, vivenciou isso? Tem alguma forma para que a gente tenha mais coragem? Porque assim, às vezes eu tenho o discurso pronto, mas chega na hora da entrevista, me dá aquela travada. Como é que eu tava posso tudo. fazer para melhorar isso? Boa. Eu vou contar como que eu construo o que eu falo no dia. E aí eu vou pegar um pouquinho só das experiências do celebrante, e vou tentar trazer alguns insights para que vocês tenham não mais coragem, eu acho que estejam mais preparados para esse momento. Eu acho que, assim, como que eu construí? Como era do nada, eu falei, primeira coisa, eu tenho que estar muito seguro e ser muito sincero comigo. Eu tenho que acreditar naquilo que eu falo. Então, lembram, eu me coloquei no lugar, eu gostaria de ouvir isso. E aí eu fui e construí toda a estrutura do meu discurso, com começo, meio e fim.
que é isso que eu sempre bato na tecla, para todo mundo, assim, que às vezes eu dou mentoria de celebrante ou alguma palestra de oratória, eu sempre falo, crie seu discurso com começo, meio e fim, porque você vai organizar suas ideias melhor. E aí, para os casais, eu tenho um apoio, que é um formulário que eu mando para os casais, e aí eles contam a história deles. Mas, falando de estrutura de cerimônia, assim, me ajudou as experiências que eu já tinha vivido enquanto, como eu disse, convidado de casamento, porque, tipo, quando a gente olha, por exemplo, um celebrante, a gente acha, pô, esse cara vai ficar lá falando 2 horas. Então, eu também tinha que pensar não só no casal, mas em como aquela energia de todo mundo que está ali ia continuar me olhando e não falar, meu Deus do céu, vai ser muito chato. Então, hoje, a minha estrutura de cerimônia é começar com os elementos da história do casal, porque é o único momento que eu tenho, digamos que, opções de tornar a coisa mais descontraída, porque eu sou daquela máxima de que um sorriso muda o mundo, e aí eu acho que te quebrar, e aí acho que esse é um dos primeiros insights. O recrutador está achando que você está nervoso, e você está mesmo. Mas se você usar alguns elementos na sua construção ali, de, por exemplo, conte a sua história, de trazer alguma coisa que possa movimentar, arrancar um sorriso, eu acho que isso faz total diferença. Isso aproxima, acolhe, e aí todo mundo dá aquela ajeitadinha na cadeira e fala, que legal, vou ouvir mais, porque eles não conhecem aquela história, é uma novidade. Então, se você contar de um jeito não só bem-humorado, mas mais atrativo, as chances dela ficar ali com você, te dar atenção, vão ser muito maiores. Então, o primeiro passo da minha estrutura de cerimônia é contar a história. Depois, eu faço uma reflexão sobre amor, sobre casamento, sobre futuro, e eu não faço isso por fazer. Eu vou estar inspirado no que eu acabei de contar. Então, lembrem, começo, meio e fim. Eu vou ter contado uma história e eu preciso falar dessa história. Eu preciso refletir sobre ela, porque senão o processo não fica justo. Vai ficar tudo para um lado e outro para o outro. E aí a cerimônia vai se formatando. Eu coloquei alguns elementos ao longo do tempo, por exemplo, homenagens para os pais, homenagem para pessoas especiais que às vezes estão falecidas e não conseguem ir para a cerimônia, justamente para criar também um momento mais, não dramático, mas trazer uma emoção, porque são assuntos mais delicados. Às vezes é uma homenagem mais especial. Então, tudo isso vai construindo uma narrativa ali, de, novamente, começo, meio e fim, mas com elementos da história do casal mesmo. E aí é a história de vocês mesmos. E o legal do que você está falando, muito, Adriano, super. O legal do que você está falando é que você traz um olhar diferente do que a gente ensina aqui sobre criação de pitch, que é o discurso de apresentação pessoal na entrevista. Porque a gente foca muito aqui em criar a estrutura adequada. A estrutura que vai trazer resultados alcançados, a que vai mostrar que você é a pessoa ideal. É uma estrutura um pouco mais sóbria, né? Menos emotiva. Mas um ponto que você trouxe e que complementa muito aqui os nossos estudos é assim, poxa, você já parou para pensar como a outra pessoa está te percebendo? Porque é isso, você fala assim, eu vou no casamento e às vezes fala, lá vai a pessoa falar 1 milhão de coisas, vai demorar 2 horas, que coisa chata. Mas será que a gente também já se analisou para entender se o nosso discurso também está agradável? E não fazer só um discurso que seja vendedor, mas que também agrade a outra pessoa, que seja prazeroso de ouvir. Então, uma técnica aqui do que você está me dizendo que poderia ser muito legal para a gente aplicar aqui é justamente fazer esse discurso, se gravar e olhar com esse olhar mais crítico. Será que está legal, agradável para uma outra pessoa? Ou ela só vai me ouvir porque ela tem obrigação de me ouvir, né? Pensar sobre a outra pessoa, ter essa empatia faz muita diferença, né, Adriano? Total. Eu acho que o se preparar para o momento, a gente estava até conversando, né? Como que eu me preparo no dia para ir para uma cerimônia? Eu levo tudo que eu vou falar, eu tenho essa possibilidade, e vocês não vão ter,
de escrever o que eu vou falar. Eu levo tudo no iPad e eu tenho um plano B, se o iPad falhar, eu vou olhar no meu celular. No caso de vocês não conseguem. Tipo, deixa eu ler aqui para você, recrutador, como que é a minha história. Então, a minha recomendação é se preparar, fazer isso que a Carol falou. Às vezes os casais pedem para mim, Adriano, o que eu falo nos votos, aqueles votos matrimoniais? Quanto tempo tem que ser? Eu falo, olha, de 3 minutos a 5 minutos, vocês podem. E aí eles me mandam, Adriano, eu testei no espelho, deu 3 minutos e 2 segundos. Mas é uma forma deles terem treinado, deles se prepararem para o que eles vão falar, porque lá também tem nervosismo. Então, se preparar, saber o que você vai falar, contar essa história para você, eu acho que é super válido. Quanto mais atrativa, novamente, mais a atenção do recrutador vai ser atingida por vocês, assim. E assim, perdão. Pode falar. Vai lá, Carol. Tem até uma pergunta boa da Karen que eu vou levar depois, um ponto aqui da Elisa que eu já vou levar também. Mas quando você fala assim da gente tornar esse discurso atrativo, uma das coisas que eu entendi do que você falou quando você fala assim, eu faço homenagens para as pessoas, eu falo dos parentes, eu faço as pessoas se sentirem especiais. Então, eu tenho um foco nesse discurso de fazer com que as pessoas que gostem, que tenham uma boa experiência, não seja um discurso chato, e também uma forma de fazer com que essas pessoas se sintam muito especiais na hora de criar esse discurso. Como é que você faz isso na prática? Como é que você vai criar um discurso aqui para mim, por exemplo, de casamento? Como é que você criaria um discurso para me ajudar a me sentir especial? O que você precisa saber para poder criar esse discurso? Esse formulário que eu comentei no início é o nosso ponto, um dos principais pontos de encontro, assim, porque lá eu pergunto de tudo, como você era antes de conhecer a pessoa, ou como que você se tornou, o que ela representa na vida, como vocês se encontraram, o que é o casamento para você. A partir dessas percepções, e eu sempre gosto de ouvir as duas versões da história, é que eu vou juntar essas duas versões e vou construir. E aí é muito louco, às vezes me perguntam, Adriano, como que você constrói o que você fala? Porque fica tão muito próximo daquilo que às vezes te chamam de amigo do casal. Você era amigo do casal, tal. E eu falo que é muito muito de sensibilidade, assim, de você gostar muito do que você faz, sabe? Espera só um minutinho. O meu filhinho entrou aqui. Espera só um minutinho. Tranquilo, pode ir tranquilo. Estamos aqui para isso. Mas é legal, né, pessoal? O Dani, isso que você falou, que seria a descrição da vaga, é exatamente essa questão do formulário. Então, ele não vai criar um discurso da cabeça dele. Vocês viram que toda essa mesma estratégia, ele faz um formulário, e a gente até pode perguntar exatamente, né, quais as perguntas que ele faz, para entender o que essa outra empresa, quem é essa empresa, ó, quem é esse casal, e criar um discurso que faça sentido para eles. Então, é uma lógica muito parecida. Como é que uma empresa vai se sentir especial? Quando você sabe informações sobre ela. Então, se eu chego e falo assim, eu estou falando assim sobre se sentir especial, né? Eu posso falar assim, Daniele Barros aqui é uma aluna mentorada nossa. Dani, você é muito legal. Você é uma aluna especial. Ou eu posso dizer assim, Dani, na última mentoria que você não participou, Dani, lembra quando você fez aquela colocação específica, aquela vaga que você quer? Quando você mostra pontos bem específicos da outra pessoa, ela se sente especial. Porque o genérico sempre vai parecer um chaveco, né? Voltou aí o Adriano. O pessoal estava até perguntando do formulário aqui, né? Então, que seria bem parecido com uma descrição de vaga. No fundo, você quer descobrir o que com esse formulário? Você quer descobrir o perfil da pessoa também, a comunicação? O que para você é importante? É um conjunto, né? O formulário, ele me ajuda muito com informações. Primeiro, desculpa, tá? É que o filhinho entrou aqui, ele quer participar. Imagina. Acontece. E aí é o conjunto, tanto do formulário, como também uma entrevista que eu faço com o casal. E aí, são 2 pontos que eu queria tocar em relação ao perfil de cada casal. E eu acho que vai muito de encontro ao que vocês encontram do perfil de cada recrutador. Porque, às vezes, eu faço uma entrevista com o casal, além do formulário, que depois eles me enviam com informações, mas tem vezes que o casal, ele olha para mim e tipo, na entrevista ele fica me olhando,
de um jeito mais tímido, sabe? E aí eu falo, pode ser que na cerimônia eles estejam mais à vontade, pode ser que tenha sido só um dia deles assim, ou tem às vezes casais que, tipo, na entrevista, aqui no bate-papo, tenham sido muito receptivos, assim, todos são, mas, tipo, mais descolados, mais abertos, assim. E aí, na hora da cerimônia, quando eu tô lá falando, às vezes eu olho para a noiva, por exemplo, e a noiva tá assim pra minha cara. Tipo, fazendo uma careta mesmo. E aí eu sei que ali por trás tem muito nervosismo, tem a maquiagem, porque ela não pode chorar, e aí ela tá segurando. E eu falo, não é nada com o meu discurso. É alguma coisa que ela tá segurando ali, então tá tudo bem. Mesma coisa, às vezes, o noivo, que ele é mais assim, ele é mais tímido. Ele não vai rir de tudo que eu falo, ele não vai se emocionar de tudo que eu falo. Então, no caso de vocês, ter essa percepção e trabalhar isso internamente, tipo assim, eu vou para a entrevista, eu não vou para fazer o recrutador chorar ou para ele dar risada de tudo que eu falo. Às vezes ele não está num bom dia. Então, trabalhar internamente. Quando eu vejo isso, eu continuo. Eu falo, eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para escrever, ou para falar tudo aquilo que eu parei a minha vida, me dediquei para me preparar para estar aqui hoje. E aí eu vou falar, eu vou cumprir a minha missão. Ele me perguntou isso, no caso de vocês, eu vou falar como eu treinei, como eu me preparei, até o final, independente da careta dele, do que ele... Porque não vai interferir isso. Eu tenho que acreditar e viver o que eu falo. É isso que eu sempre coloco em mente. Mas é um desafio. É um desafio não deixar interferir na sua performance. Mas vocês vão conseguir. A Karen está falando aqui e vai bem de encontro com o que você está trazendo, né? Quando você percebe que o discurso não está engajando, qual é o plano B? Então, na verdade, o que você está dizendo, que eu achei muito legal, é que quando você tem que focar no que você acredita, do que você quer levar. Essa é a minha história, é isso que eu acredito, é esse posicionamento que eu tenho. Se o outro lado não está agradando, pode ser que não esteja agradando, pelo menos eu sigo com a minha verdade. Ou pode ser também que essa pessoa tem um perfil diferente, que eu acho que às vezes a gente tende a procurar e querer pessoas com a receptividade que a gente tem. Então, uma pessoa mais lógica, mais objetiva, às vezes tem dificuldade com uma outra pessoa que está rindo, que está brincando, que é distraída, que está olhando para o lado, mas está prestando atenção em você. Você acha que isso também é importante a gente observar essa outra pessoa para saber se ela... Qual que é o perfil dela, na verdade, né? Eu tenho Total, dificuldade. total. Não, Eu acho difícil. A Carol, pessoa ficar parada assim, igual o egípcio, eu falo, gente, vou desmaiar aqui. É difícil, né? total. Eu chego arrasado em casa, às vezes. Porque às vezes eu gosto desse feedback. Não que tem que me elogiar sempre, sabe? Mas às vezes tem uma interação ali. Eu sei que é o perfil deles, eu sei de tudo. Eles já me passaram isso. Às vezes escrevem que são tímidos e tal. Mas você sempre vai querer, né? Algo a mais, uma coisa. Mas daí eu só me conforto quando eles mandam uma mensagem depois falando foi demais, ou foi legal, adoramos, só elogios, porque ali é o que eu vou me sentir bem. Mas em nenhum momento, e aí no meu caso, até respondendo acho que a Karen, né? Eu não consigo mudar meu discurso ali. Pelo menos eu não funciono assim, do tipo, eu posso até às vezes improvisar alguma coisa, mas eu não consigo, e aí, novamente, improvisar estando preparado. Tipo, eu tenho muita segurança já do ambiente que eu tô ali. Então, isso se cria mesmo com o tempo, não tem jeito. Então, ali eu tô num ambiente seguro e eu vou seguir com o que eu me preparei para falar. Eu não tenho um plano B, assim. Legal, e a Carol falando assim, manter a autoconfiança, né? E assim, realmente, você tem que manter até o fim. Você sabia, Adriano, que daí você também ia desmaiar com isso, porque tem processos seletivos, e aí eu não concordo muito, mas aí vai de cada um, né? Tem umas empresas grandes americanas, algumas de segmento, empresas de grande porte, que elas têm algumas dinâmicas que a ideia é justamente você ficar muito em silêncio
para ver o quanto que a pessoa consegue manter a inteligência emocional dela. Então ela vai, você vai falando e a pessoa vai ficando totalmente fria na sua frente para ver o quanto que você lida com as suas emoções numa situação dessa. E tem uma empresa também que ela é famosa, o Whirlpool, ela é famosa por fazer dinâmicas que você está falando alguma coisa, você está se apresentando e eu te contrario, eu falo, Adriano, eu não concordo, acho que isso que você está falando que tem que ter autoconfiança, acho uma besteira. Carol, isso de autoconfiança está errado. E, na real, quer saber justamente se você tem essa convicção daquilo que você está falando. Aí é um extremo muito alto, né? Aí, para mim, isso daí não dá também. Acho muito difícil. Como é que você se mantém a pessoa parada, sem falar nada? Mas eu acho muito legal isso, porque entender a outra pessoa faz parte do encantamento do discurso. Porque tem pessoas que são mais introvertidas, que querem falar menos, que querem isso faz toda a diferença. O discurso é para a outra pessoa também. Então, quando eu estou me apresentando numa entrevista de emprego, é para o outro também. Eu preciso me preocupar em não só falar, né? Mas o que eles também encantar essa outra pessoa. E você falou um pouco sobre esse nervosismo. E falando sobre esse nervosismo, tem uma maneira, porque assim, gente, imagina um discurso num casamento. Se o Adriano vai lá e troca. Camila, você cita. Não, opa, Carol, já pensou se acontece uma palavra errada, assim, coisa que eu faria, vocês sabem que sou, né, que eu faria super. Mas é um momento muito decisivo, assim como uma entrevista de emprego. Como é que a gente faz para lidar com essas emoções, lidar com esse nervosismo, não desmaiar lá na frente? Olha, eu comentei com a Carol que eu fico nervoso até hoje. Eu estava nervoso de entrar aqui para falar com vocês, a mão estava gelada. Eu acho que, no meu caso, se eu não sentir isso, fica no automático, e aí eu acho que não vai começar a fazer sentido, vai ser uma coisa mais automática, assim, e, enfim. Vou dar, por exemplo, quando casais me falam assim, Adriano, eu não vou fazer os votos, que é o momento de interação que a pessoa tem com o microfone ali, no caso dos casamentos. Ah, eu fico nervoso, não vai sair nada, eu vou engasgar, vou chorar. O que eu falo? A gente... É um momento muito nervoso mesmo. Você está se declarando, está todo mundo te olhando, tem vídeo, tem foto. É um discurso que só vai e não volta, né? Tipo, você não consegue apagar o que você falou e já foi. Ou voltar atrás ali. Mas eu falo que, primeiro, novamente, se preparar, saber escrever o que você vai falar. Às vezes eu não, o noivo quer falar de improviso, eu falo não fale de improviso, porque ali é muita emoção e você vai falar, às vezes, já aconteceu de noivo se atrapalhar todo e querer falar uma coisa e deu a entender outra coisa e aí ficou horrível. Então vá preparado com um papelzinho e tal. E eu falo que a gente já vai ter navegado por tantos sentimentos ao longo da cerimônia, a gente já vai ter dado risada, a gente vai ter se emocionado, a gente já vai ter se acalmado. Vai chegar o momento dos votos, que ele é a última coisa do casamento, você já vai estar muito mais ambientado ali com a cerimônia, o momento de... Então você vai estar muito menos nervoso para falar o que você tem que falar. No caso, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma técnica, e aí às vezes eu falo isso para quem assiste palestra de oratório que eu faço, de alguns minutinhos antes, assim, no caso de vocês, acho que não vai dar, tá? Mas tentem imaginar. Se é uma plateia muito grande, eu vou lá na frente, antes de começar o evento, ou antes de começar a falar, antes de se apresentar, e eu olho, fico olhando para eles, e eles ficam me olhando. Eles não entendem nada, mas eu fico meio de rabo de olho, assim, sabe? Porque é o momento do primeiro impacto. Tipo, o primeiro impacto com o recrutador vai ser esse daí, e não tem jeito. Mas se você conseguir uma quebra, tipo, puta, eu vou ter que entrar naquela sala ali. Vai perto da sala, dá uma andada, se você puder, é claro, para você se ambientar. Você tá seguro ali, isso faz, pelo menos na minha percepção, faz diferença, tá? Que as pessoas já tenham me visto. Porque a primeira impressão não é a que fica, mas, tipo, vai ter uma quebra aí. Tipo, já vi vocês, já conheço. E aí a coisa flui. Respirar, eu acho que
dar aquela diafragma, se acalmar, tipo, e confiar. Alguém falou de autoconfiança aqui, diz, meu, eu tô aqui, por mais que eu precise desse emprego, eu tô aqui, eu sei o que eu vou falar, eu não tenho nada a esconder, eu vou ser sincero. Tem uma coisa que eu anotei aqui para falar, se vocês conseguirem, no discurso de vocês, trazer algum elemento da vida de vocês, alguma passagem, não é melancólica, alguma coisa inspiradora, assim. Eu trago, às vezes, uma coisa que eu vivi com meu pai, que às vezes eu choro, tá? Mas eu não vou chorar aqui. Uma vez o meu pai me deu uma árvore da felicidade. E aí, quando ele me deu a planta no vaso, ele viu na minha cara o meu desespero. Que eu sou zero com jardim, com planta. E eu falei, essa planta vai morrer. E aí, na minha cabeça, eu falei assim, meu, é uma árvore da felicidade. Ele tá dando isso pro meu lar, ser mais feliz, ou alguma coisa assim. E aí ele viu esse meu desespero e falou assim, filho, se acontecer alguma coisa com essa planta, não é porque o seu lar não é feliz, é porque você não cuidou, você não regou, você não podou quando ela tinha que ser podada, você não tirou ela do sol. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, meu, assim é com o jardim da nossa vida. Se a gente não cuidar do que é nosso, não regar, não plantar direitinho, não adubar, as coisas vão. E é assim com a nossa vida. E isso é uma coisa inspiradora que às vezes eu uso para os casais. Cuide do jardim da sua vida. A sua família é o jardim da sua vida. O seu relacionamento é o jardim. Então, trazer inspirações de histórias de vocês mesmos pode ser um fator determinante para não emocionar ele, mas mostrar a sua sensibilidade, sabe? Legal, gostei disso. Isso de regar o seu, né, Valesca? Fiquei emocionada aqui também. Você regar, e a gente esquece disso, né? A gente, e quando morre, a gente acha, nossa, por quê? E agora o que será de mim? E agora... É a mesma coisa na nossa carreira. A nossa Sim. carreira é muito assim: perdi meu emprego, agora o que será de mim? O que será da minha vida? O que será da. Já era tudo, eu estou infeliz no trabalho, já era tudo. Mas na real, você perdeu uma folhinha dele. Você tem toda a sua carreira que você rega, que você aduba, que você cuida e que sempre vai florescer. E do mesmo jeito, de não continuar em lugares que nunca vão florescer para você, né? Porque tem Sim. lugares que você coloca a semente lá e você quer criar, crescer alguma planta e que nunca vai, não tem a terra, não funciona para isso. Então, a gente encontrar os lugares certos é uma analogia muito boa. Quando você fala que, eu gostei disso que você disse, de trazer alguma coisa que inspire uma outra pessoa. Como que a gente faz isso? Assim, uma técnica que a gente usa, eu já usei em algumas mentorias, como é que eu gero uma conexão com uma pessoa? Eu quero ter uma proximidade com alguém. Conte algo pessoal que você se sinta confortável de falar. Então, Sim. por exemplo, eu já fiz uma mentoria com um gestor que era uma pessoa extremamente introvertida. A Maria Iracema falou que fiz uma entrevista com uma pessoa assim, talvez seja bem esse esquema, né, Iracema? Ele era muito, muito, muito fechado, introvertido, de poucas palavras, ele era muito direto, e na verdade não é que ele era só objetivo, na verdade ele era inseguro para conversar mesmo, para se abrir. Essa insegurança fazia ele reduzir as palavras e a comunicação com várias pessoas. E aí ele queria, o desafio dele era se conectar com o time, porque o time não tinha proximidade com ele, não se sentia confortável com ele, não gostava de fazer reunião com ele, e ele era um cara muito legal, ele só não conseguia isso. E uma técnica que a gente usou, e eu acho que tem um pouco a ver com o que você está falando, foi cada dia, conte uma coisa pessoal sua, que você fique tranquilo de abrir assim para essa pessoa. E aí ele falou, putz, eu sou um cozinheiro muito ruim. E aí ele começou a falar, olha, nossa, Adriana, você não sabe, eu tenho que fazer um estrogonofe, sabe que eu errei o estrogonofe, ficou a cor do molho ficou super esquisita, minha esposa não quis comer, e a outra pessoa se sente próxima, importante de você, né? Então, às vezes, contar algo pessoal no meu discurso de apresentação pessoal pode gerar essa proximidade, pode fazer também essa outra pessoa se sentir parte desse seu discurso, né? Como é nos filmes, como é nas novelas e nas séries. O que você recomenda de fato pessoal que a gente possa contar e que possa gerar essa conexão com uma outra pessoa?
O que geralmente as pessoas gostam de ouvir de uma coisa pessoal? Se contar uma coisa muito baixa astral, não adianta. Eu chegar lá, tô sem emprego há meses, nada tá dando certo. Na verdade, a gente tem uma certa repulsa, né? Eu acho que também é muito da vivência de cada um, ter elementos. Eu acho que não dá para, tipo, ter isso como regra. Tipo, eu vou numa entrevista, eu tenho que contar algo pessoal, o que que eu conto, o que que eu conto. Tipo, às vezes não vai gerar o que você está esperando e você vai se frustrar. Eu não consigo dar outro exemplo, senão de alguns casamentos que eu já fiz. Talvez o momento que mais chame a atenção é o lance da curiosidade. Tipo, às vezes vocês não vão contar isso, né, pro recrutador, mas quando às vezes eu falo de possíveis manias, porque eu pergunto isso para casais, qual a mania dele, qual a mania dela, que eu trago elementos ali que as pessoas não imaginam, tipo, ele não apaga a luz quando vai dormir, tipo, ou deixa o sapato no chão. Contado isso de um jeito mais atrativo, assim, não pejorativo, tipo, como uma falha, talvez chame atenção. E quando eu conto, por exemplo, como foi o pedido de casamento, e eu trago nos detalhes, isso também atrai a atenção e a pessoa tipo, fica ali, ó, sério, que legal. Então, eu acho que é muito particular. Eu não Mas eu tive uma ideia com o que você falou, do que dá para a gente trazer aqui. Olha uma coisa legal do que ele falou, que chama atenção no discurso, que a gente pode colocar para o nosso, que a gente vai adaptando aqui, Adriana. Você vai Sim, falando, a gente vai beleza. adaptando. Não, é ótimo. Existe uma estratégia na oratória que é justamente trazer o elemento surpresa, né? Então, por exemplo, você está lá 2 minutos falando, é natural que as pessoas vão dispersando em alguma parte. Então, sei lá, a Leila está contando aqui a história dela, aí de repente eu pensei, nossa, não almocei, será que eu desliguei o ferro? Às vezes você se distrai nisso. Quando você joga um elemento surpresa no meio, você chama a atenção, que é o que acontece numa narrativa de um filme, por exemplo, né? A virada do herói, o elemento surpresa, aquilo que é contra-intuitivo. Eu penso numa coisa que seria óbvia, mas não é, totalmente diferente. Que a gente pode dizer, imagina você fazendo qualquer discurso falando por que você saiu do seu último emprego e você levando um discurso do tipo, olha, eu fui demitida e foi a melhor coisa que aconteceu comigo. A pessoa ela vai acordar disso do que você está falando, porque assim, nossa, foi demitido, geralmente as pessoas ficam muito mal, isso é horrível, isso é péssimo, mas quando eu falo, eu fui demitida e foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque eu pude perceber ponto A, ponto B, ponto C de incompatibilidade, com o meu perfil com essa vaga, eu pude usar esse tempo para me conhecer mais, me apropriar da minha carreira, ir atrás de uma empresa que tenha A, B e C, como é o caso de vocês, olha como eu consigo acordar, né? Então, se vocês estavam dormindo, de repente vocês acordam também, trazer um elemento surpresa, um ponto específico de você. Eu achei isso o máximo que você falou, Pô. porque traz um ponto para a gente também. E eu acho, Carol, um outro ponto também, que é o ser diferente. A Laélida tá aqui. Porque, Ai, desculpa te interromper. imagina, Élida falou sobre isso também. Ela falou, ai, desculpa, aí eu vou falar, porque sabe você imagina, falando. não, Aí, tudo. a Élida, tá aqui a Élida. A Élida acabou de conseguir um emprego e ela falou que o que diferenciou para ela, porque fez ela conseguir esse emprego, foi que todo mundo tava com o discurso igual, todo mundo falava as mesmas coisas e ela foi a diferente. Então, isso que você falou já tá Exatamente. compatível aqui. Conte para nós, conte. Exatamente, porque se eu fosse o mesmo do que já tinha no mercado, eu não ia me destacar. Se eu fosse lá e falasse, senhoras e senhores, hoje estamos aqui para o casamento da Carol e, tipo, eu ia ser igual a todo mundo. Se eu não colocasse a minha personalidade, o Adriano, porque eu sou assim na minha vida, os meus elementos ali de descontração, tipo, não é humor pejorativo, é uma coisa descontraída, inteligente, ao mesmo tempo que a gente reflete, tem uma linha do tempo ali de começo, meio e fim, como eu disse, mas com uma linguagem também que não é aquela tipo, porque o amor é a razão de um mundo do viver. Não, eu não vou lá e fico parafraseando. Eu sei que tem casais que gostam disso, do tradicional, assim como vai ter um recrutador que quer alguém assim, mas é você se sentir e fazer diferente, tipo, ou ser diferente, sair da zona de conforto, assim, sabe? Que eu acho que isso que me fez hoje, tipo,
casais que me buscam porque eu faço isso. Eu sou um dos poucos que faz isso. Eu me vejo assim. Tipo, eu acho que isso é autoconfiança. Eu me destaco por isso. E preparação, e ser você mesmo, Maria Marques, é isso aí. Então a gente vê o mercado, Adriano, que está cada vez mais focando em conhecer a sua história. Então a gente tinha um mercado de trabalho muito assim, Adriano, me traz aí quais são os seus certificados, se você se formou em tal faculdade, o nível de conhecimento dos cursos que você fez, e era só o que importava. Olha, era muito frio, era muito desconexo, era muito não me importa quem é você, se você combina com a empresa. Mas hoje, a união de uma empresa é quase uma união de casamento, assim, claro que, né, com as devidas proporções e diferenças, mas é uma união que as empresas entendem que faz sentido contratar alguém para ficar por um longo tempo na empresa. É muito custoso e o Brasil é um dos países que mais se gasta com contratação, demissão e treinamento, porque a pessoa vem, depois vai embora, depois demite, depois não funciona. A gente, sabia? A gente é um dos países que mais tem um gasto com isso. Então, se você sabe contar muito bem essa história, você mesma, aí como a Maria Marques trouxe para a gente, você consegue trazer mais segurança também para outra pessoa. Olha, é isso, a gente combina e traz uma identidade que se destaca, né, das pessoas. Porque pensa, quando você fala isso de que você tem que ser diferente, a gente só vai conseguir ser diferente se a gente se preparar e escrever o discurso antes. Sim. Porque na prática, né, no improviso, todo mundo vai falar a mesma coisa. Ah, então eu sou a Exato. Carol, me formei, fiz tal curso, depois outro curso, e vai falando qualquer informação aleatória e o recrutador é que tem que pescar aquilo que interessa, né? E, Adriana, Exato. em termos práticos, assim, como é que é isso? Como é que você faz para criar esse discurso? Você escreve no papel, você faz bullet points, você demora, você toma um café e volta para o discurso, você senta lá, bota uma música e consegue escrever. Como é que é para você esse processo criativo de produção mesmo? Eu tenho um outro aspecto que eu queria também trazer, que é importante, que no meu caso, eu preciso conhecer o casal. Eu preciso conhecer a história, ter cuidado com essas informações. Eu acho que no caso de vocês, é preciso conhecer também a empresa que vocês vão participar, ou estão buscando oportunidade, porque às vezes o recrutador vai te perguntar, e aí, o que você sabe sobre a minha empresa? Então, também acho que nesse sentido tem muita relação, assim, sabe? Mas voltando ao como que eu construo, eu falo que eu não consigo, às vezes, os meus amigos, para brincar comigo, falam assim, eu falo, eu vou ter um casamento no sábado, daí eles falam assim, pega o que o outro escreveu e fala pro mesmo, tá? Copia e cola, aí tá tudo certo. Aí eu falo, imagina, eu não consigo. Então, hoje, eu tenho duas telas aqui, nesse momento. Eu abro as duas versões dos casais, né? Do noivo e da noiva, de um lado, e um Word em branco aqui na minha frente. E aí eu, com base no que eu vou lendo e conhecendo a história do casal, desde os senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, até o podem se beijar, eu escrevo. E é um processo de inspiração mesmo, de me conectar com o casal a partir do que eles me escrevem. Então, por exemplo, eu pergunto como eles se conheceram. Se foi lá no barzinho, eu vou lá no barzinho, vejo eles se conhecendo, vejo como, porque eu peço muitos detalhes, né? E aí eles vão me dando. E eu vou juntando essas peças para construir nessa sequência que eu trouxe para vocês. De primeiro refletir sobre a história, porque é o momento que eu tenho muitos elementos ali para trabalhar. Eu tenho elementos da emoção, de como eles se conheceram, os pedidos de casamento, namoro, e os momentos de descontração também que tem na relação. Depois eu vou para um momento mais de reflexão, porque eu falo até para eles assim, se eu fosse lá e começasse assim, porque o amor é tanto nervosismo, e a mesma coisa vocês, o começo da entrevista, ou o começo do casamento, é muito nervosismo. Então, você tem que ter um cuidado, você tem que estar muito seguro ali para o que você vai falar, para que você, primeiro, não se perca no seu discurso, e também que você não fale uma coisa e dê a entender outra para o seu recrutador. E aí, por isso que eu vou numa zona também de conforto para mim. Tipo, o elemento da história é o momento que eu posso brincar, eu posso tirar um sorriso de alguém, não que eu faça isso toda hora,
Mas é o momento que eu tenho mais controle ali das informações e eu vou chamar mais atenção. Então, é um momento muito especial, assim, o começo. Então, tomem cuidado ali com os primeiros movimentos, sabe? Porque depende muito dali de tudo que vai acontecer depois. Olha, essa é uma tática muito importante, porque é natural, né? Todo mundo vai começar nervoso, até os recrutadores são nervosos, todo mundo fica Sim, nervoso. Então é ideal a gente começar com conteúdos que a gente que está mais na nossa zona de conforto, né? A hora que a gente isso. fala, por exemplo, de uma pincelada de inspiração da nossa vida, e no mais fácil e mais simples esse começo, né? Uma coisa que me ajuda muito, e aí eu acho que isso é para a vida, né? Às vezes perguntam, faz tempo que eu não faço entrevista, tá? Mas perguntam, qual livro você leu, qual, não sei o quê. No meu caso, como celebrante, as minhas inspirações, elas são diárias. Primeiro, da minha relação em casa, minha família. É o que eu vivo aqui, eu tenho que acreditar e levar isso para cerimônias. Outras coisas, filmes, às vezes está passando Netflix, quando eu tenho tempo de assistir. Tipo, alguém fala uma frase assim, aí eu falo, nossa, que legal. Aí eu vou lá, abro um bloco de notas e anoto. Hum. Eu até anotei. Teve um dia que meu pai me mandou um meme, não um meme, né? Tipo aquelas figurinhas de bom dia. E era uma frase muito legal, assim, não era aquelas clichês, sabe? Aí eu falei, nossa, que legal. E aí, com base naquilo, eu já transformo isso numa. Tipo, vejo com qual casal que a história combina com aquela. Então, eu vou juntando as pecinhas também de inspirações diárias que eu tenho da vida. Eu acho que também pode agregar a vocês. Essa é uma dica muito. Tá sempre antenado aí, porque tudo é conteúdo, né? Eu tenho um grupo, eu e eu mesma, no WhatsApp, que eu Olha lá. jogo frases que eu vejo ou conteúdos que eu vejo que eu acho legal, assim. Aí eu jogo aquelas coisas lá e depois como eu sou falante, depois eu falo com a Lê, meu marido, eu falo assim: "Ah, olha essa frase, porque isso aqui quer dizer tal coisa, isso aqui tal Isso. coisa". E isso é muito legal e vai nos dando ideias e a gente vai, né, conseguindo encontrar, ter um banco mesmo de informações é importante. Assim como a gente pode ter um banco de histórias nossas. Às vezes, sei lá, estou conversando com algum É, parente, lembro de uma história. Nossa, caramba, essa fase foi difícil, eu superei porque eu fiz tal coisa. Deixa eu jogar no meu grupo do WhatsApp, deixa eu jogar num bloco de notas, porque tudo isso pode se tornar um resultado alcançado, que é como a gente chama aqui, um resultado alcançado, olha que legal, ou um conteúdo para post no LinkedIn, né? Então dá sim, realmente para construir algum conteúdo, alguma postagem com base nisso. E quando você falou de nervosismo, de você olhar para as pessoas antes, isso é muito bom também, porque eu tenho pavor de falar em público também, pavor, assim. E eu lembro que quando eu ia ter eu gaguejo, eu sinto a minha bochecha ficando vermelha, é horrível. E aqui a gente tudo já é próximo, né? Maria aham, Iracema, Baleia, estamos todos Ticiane, aqui a gente é de casa. Mas uma coisa que eu fazia, por exemplo, em dinâmicas, era falar alguma coisa em público antes de estar valendo, sabe? Então, eu uhum. entrava na dinâmica, aí tinha lá, sei lá, 20, 30 pessoas numa sala, e meu coração já ficava acelerado, a mão gelada, já ficava. Aí eu fazia uma pergunta. Gente, foi fácil para todo mundo chegar aqui? Para mim, era quase desmaiar isso, assim, né? Aham. Ou assim, nossa, essa mesa é muito bonita. Eu tentava falar alguma coisa, porque daí eu tinha a impressão que isso acalmava um pouco o meu coração antes. Não tá valendo, eu posso falar qualquer coisa, gaguejar e tá tudo bem. E de fato isso acabava me acalmando. É um pouco dessa ambientação, você se sentir, né, no ambiente, você se sentir parte desse ambiente também. O Adriano, Tem e assim, Carol, só fala, acrescentando, desculpa, tem o lance de imagina, você se jogar também. É o que você falou, você estava verdade. com muito medo, com muito nervosismo, mas você foi. Se vocês não quebrarem essa parede do nervosismo, ele vai sempre acompanhar vocês. Tem uma outra Verdade. coisa que eu falo, e aí nesse sentido tem muita relação, de, tipo, eu já como mestre de cerimônias, independente de partido político, eu sou apartidário, eu já tive a honra de chamar um presidente da República. Senhoras e senhores, vamos receber. Isso para minha vida, num evento lotado de gente, tinha mais de 2.000 pessoas. Como mestre de cerimônias, isso me faz enfrentar tudo hoje. Porque às vezes quando eu vejo aquela plateia cheia, e aí quando minha mãe falou comigo lá,
que tipo, gostou, lá no primeiro casamento, ela falou assim, filho, você nasceu para isso é um dom. Quando eu vejo essa plateia toda, eu lembro dela. Tipo assim, viu? Você falou que era dom, olha onde eu tô. E aí, essas experiências não me confortam, mas me dão muita força, do tipo assim, meu, eu já falei para 2.000 pessoas, o que vai ser isso aqui? E aí eu vou, enfrento. Então, se vocês não tiverem experiências da vida, se jogarem, você nunca vai sair dessa zona aí. Você vai ficar. E outras pessoas, que nem a Carol, vão estar ali, ó. Oi, e aí, gente, tudo bem? Ela vai estar se matando por dentro. Ó, ela tá chorando já. Tá chorando. Porque é Isso isso. é legal. Se a gente não calejar o nosso corpo, literalmente, assim, as nossas ações, a gente não sai do lugar. Você sempre vai dar desculpa. Pô, sou nervoso, eu tenho vergonha, sou tímido. Eu tô Perfeito. tímido de estar aqui. O Adriano estava super nervoso, gente, vocês não têm ideia. Eu falei, como assim você tá nervoso? Você fala com um monte de... Ele, Carol, tô nervoso. Aí, Carol, vamos entrar antes. Eu falei, vamos. Aí eu falei, vamos entrar antes, pode ficar tranquilo. Porque é um Falei, vamos entrar nervosismo 20 também, né? minutos antes. Ele queria entrar 20 minutos antes. Falei, 20 minutos antes eu tô jantando. Aí eu tô jantando, tô escovando meu cabelo, pelo amor de Deus. Mas é isso, é um nervosismo também, tá aqui com várias pessoas que ele não conhece, né? Isso é super natural. Sim. Isso de se jogar, eu acho que são duas coisas que podem ajudar a gente nesse nervosismo. Isso que você falou de se jogar, realmente tem que se arriscar. E a gente só aprende nessas circunstâncias, né? Então, eu queria aprender a ser uma pessoa menos impulsiva. É um defeito que eu tenho, por exemplo. Sou muito impulsiva. Eu constantemente me arrependo de falar e depois falo, ai, não tinha ter falado isso. Aí o que eu tenho feito? Eu tenho aproveitado situações que me deixam mais nervosa para pensar assim, essa é uma oportunidade. Então, eu fico muito nervosa numa entrevista de emprego. Estou indo para uma entrevista de emprego, veja como uma oportunidade de você aprender a lidar com essa situação. E uma outra coisa que me ajuda muito, Adriana, e não sei se te ajuda também, mas é colocar um pouco de razão nessa situação. O que de pior pode acontecer? Eu vou Sim, falar lá para 2.000 pessoas. O que pode acontecer? Pode ser que eu faça um discurso que todo mundo fale, nossa, quem é esse Adriano? Foi péssimo, tudo bem, a vida dele não vai acabar assim por causa disso. Pode ser que o discurso ele seja razoável, pode ser, ninguém vai vaiar, né, o discurso, ninguém vai vaiar vocês numa entrevista de emprego. Então, o que de pior pode acontecer? E quando você se prepara para o pior que pode acontecer, você diminui o seu medo também, né? Conta pra gente o que de pior já aconteceu para você numa cerimônia de casamento, como é que você fez? Você estava contando os chabus, a Lena tá aqui ansiosa, ela só veio para essa mentoria para saber dos chabus, o que aconteceu. Já, ó, teve uma vez que eu estava celebrando, e aí eu, na verdade, ia começar. O rapaz me deu o microfone, o casal parou na minha frente, o rapaz me deu o microfone, eu peguei no microfone e falei assim, ó, senhores, e tomei um choque, na hora, assim. Aí eu tive que celebrar igual o Roberto Carlos, sabe? Com aqueles paninhos aqui, assim, para não tomar um choque. Outra vez eu estava celebrando no interior, e aí no meio da cerimônia, tava um silêncio lá, falando, né? E aí o tio da noiva, que era alcoólatra, sorry, falou assim, ei, peraí! E aí começou a entrar na cerimônia assim, andando no meio da nave, né, que eles chamam. Vai casar! E aí eu respirei fundo, ele veio até a cerimônia ali, e eu olhando para o casal, e aí eu só ia assim, que eu não podia expor ele tanto também, já estava exposto, né? Tipo, eu tinha que conduzir o momento para ser o menos chato ali, enfim. E aí alguém pegou o senhor e levou ele para o lado e eu continuei a cerimônia. Né? São coisas que acontecem, assim. Chuva, é o que eu falei. Eu vou com o plano B de me sentir seguro, porque eu estou lendo alguma coisa ali que eu criei, mas teve caso já do meu iPad, por conta do sol, superaquecer e parar. E aí eu fiquei sem nada para ler. E graças ao meu plano B, que era estar no celular, eu consegui retomar a cerimônia. Então, por exemplo, quando eu sei que são casamentos tipo 4 da tarde em Maresias, eu sei que vai estar um sol de rachar e eu tenho que ir com o meu plano B. Antigamente eu levava folha, aí as folhas começavam a voar com o vento.
eu parei de levar folha, falei, vou virar tecnológico. Aí acabou que ele começou a aquecer. Então, a gente sempre vai ter que encontrar uma saída e se adaptando às situações, né? Então, sempre pensar no pior que pode acontecer e criar um plano B para isso. E pensa com razão, assim, o que pior pode acontecer numa entrevista de emprego, né? Não passar, mas isso não deveria tirar o seu emocional, né? A Sara está aqui inspirada e ela falou: a vida é feita de conexões entre diversos momentos, como vida profissional, vida em família, vida espiritual, rotina de atividades físicas, tudo se entrelaça. Esses dias vi o conselho de um profissional de marketing que aconselhava que para estudar e conhecer a sua área é formidável estudar assuntos fora da sua área. Vejam que interessante, aqui eu vejo que entra a contação de história, que é a fazer a conexão entre pontos aparentemente distantes e diferentes. Olha, Sara está super inspirada. Eu acho isso muito legal, porque às vezes a gente só fica olhando o técnico, né? E olha um cerimonialista de casamento como nos trouxe insights sobre o nosso pitch, né? Muito legal. A Maria Marques aqui, ó, eu já errei falando para 700 pessoas, a saída foi brincar com o pessoal e todos acabaram rindo. Tive tempo de me recompor. Faz parte também, né? Sim. E a Elida, nossa, o tanto que treinei para entrevista e fez toda a diferença na confiança na hora do valendo. Aqui em casa, todo mundo conhecer meu pitch de cor e salteado. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode jogar aqui. O Adriano, quanto tempo você demora para criar o seu pitch? Por curiosidade mesmo. Eu acho que são umas 6, 7 horas escrevendo. Caramba! 6, 6, 7 7 horas. horas. 6, 7 horas. E você já fez 600, é isso, discursos? Isso, tô me aproximando dos 600. Se já não Ele passei já agora. fez 600 e faz o discurso dele em 6 horas. Olha que interessante isso, né? Porque às vezes a gente fala assim, quero fazer meu currículo. Aí o pessoal, a gente fica ansioso, porque aqui a gente quer emprego logo, entendeu? Aí fica assim, deixa eu fazer meu currículo em 1 minuto, meu discurso, vou dar uma lida lá e monto rapidinho. Olha, um profissional que demora 6 horas para criar o discurso. Olha não que a gente tem que demorar 6 horas também, mas Sim. olha a importância que é isso É uma daí. Contando o dedicação, né? treinamento também? Você treina também ou não? Eu treino, na verdade, quando eu vou escrevendo, eu gosto muito de ler e reler o que eu escrevo. Então, eu já escrevo já imaginando como eu vou falar, coloco as pausas que eu preciso ali para respirar. Então, isso também envolve uma técnica. E aí, olha só que inusitado. Isso vocês podem fazer também. Toda a cerimônia, eu acho que dessas 600, pelo menos umas 500, eu chego sempre 1 hora antes do casamento. Eu paro o carro no estacionamento do casamento, da cerimônia, e eu ligo, sabe para quem? Para minha mãe. Eu ligo para minha mãe toda a cerimônia e eu leio para ela todas as histórias. Eu sei que ela vai falar que tá boa, né? Mas é um ritual que eu tenho de compartilhar com ela para ouvir de outra pessoa algum aspecto diferente. Então, é o que acho que alguém escreveu aqui, todo mundo já tinha decorado meu speech, mas compartilhar, tipo, com pessoas críticas mesmo, que não vão passar a mão, tipo, na sua cabeça, não, tá bom, tá. Tipo, olha, eu tô pensando em falar isso. É uma troca necessária. Tem a Carol aí, ó. Muito bom. Realmente, você chegar antes também é uma boa técnica para você diminuir probabilidades de ficar nervoso por se atrasar, alguma coisa, e Sim. também de ficar nessa ambientação, né, que vocês comentaram aqui. Aqui a Tainá falando, Adriano, para além do discurso da entrevista, que dica você daria para um discurso de apresentação no primeiro dia de um emprego novo? E quando a gente quer se conectar com as pessoas no emprego novo, você tem algum conselho? Uau. Eu acho que talvez não ir com muita sede, tipo, vou ser melhor amigo de todo mundo agora, mas e também mostrando quem você é aos poucos, tentando não quebrar essa timidez que ela é natural de um ambiente totalmente desconhecido, mas eu acho que ser você mesmo. Não sei se isso é um conselho, mas em algum momento a coisa vai ser natural, assim. Eu não vejo, eu acho que a empatia, ela não se cria, ela se conquista, né? E aí, aos poucos, você vai se abrindo, contando alguma coisa. O seu trabalho também pode fazer
uma diferença nesse momento, de você focar. Eu não sei se eu ajudei muito. Ajudou, com certeza. Eu acho que não tem muita técnica, porque uma das coisas que você falou quando a gente estava conversando antes, é que a base para criar um bom discurso é você falar a verdade, Sim, o que você tem. Às vezes a gente se prende muito em técnica, mas no fundo a gente tem que falar a verdade, falar com alma mesmo sobre aquilo que a gente tem. Então, essa ideia de ser você mesmo parece o improviso, clichê. mas o ser você mesmo tem muito a ver com um bom trabalho de autoconhecimento também, né? É Sim, você realmente trabalhar isso e também ouvir, né? Eu acho que também no primeiro dia o conselho que eu daria era ouvir. A Ilda tá falando aqui, hoje ele é um expert, no começo ele deveria demorar bem mais. Pois é, hoje você demora 6 horas, imagina no primeiro, né? É igual eu aplicar fazia currículo. dias. Dias? Eu usava dias para escrever. Antigamente eu fazia até coisas diferentes, assim. Você me chegou a me perguntar em relação à evolução, né, dos discursos. E eu vejo essa evolução acontecendo, assim. Eu vou hoje para a cerimônia muito mais seguro. É o que eu falei, é a prática, né? Você está exposto a esse momento muitas vezes. Não que vocês vão participar de muitas seleções, vocês vão conseguir emprego logo. Mas talvez uma festa da família. Eu vou lá falar lá na frente. É um ambiente mais seguro, você vai treinar, você nem está imaginando que você está treinando, mas você já está treinando. Então, aproveitem, criem experiências, criem as oportunidades. Pois é, esse é um ótimo conselho também. Já se coloque em situações que você vai ter que usar um discurso, né? Seja num churrasco, com os É, amigos, num encontro com amigos e tudo mais. Nossa, Adriano, muito obrigada pelo seu tempo e por todas essas técnicas que você trouxe. Vocês gostaram, pessoal? Dá um feedback aqui. Oi, o pessoal gostou, muito bom, muito bom. não, Obrigada mesmo. muitas insights da minha vida mesmo. Eu espero que não é tão focado às vezes nas entrevistas, enfim, mas é dica da vida mesmo, para vocês levarem aí tudo do meu coração. Ah, muito obrigada, você é uma graça de pessoa, de verdade, assim, dá para Obrigado. ver que você tem esse lado. Pessoal, adorei, agradecemos a participação dele com as técnicas e dicas que podem ajudar todos. Obrigada, Adriano, que fofo, Valeu. incrível, amei. Pessoal, amor, nem dava para ver que ele estava nervoso, vocês acharam? A Maria Tava, né? Iracema aqui, quero falar com você, Maria Iracema, hein? Ai, amei, muito legal, parabéns, Que ouvi pena que eu aqui, já casei. foi muito bom. Posso perguntar uma última coisa para você? Claro, É claro. a última. A Isabelle está perguntando aqui sobre técnicas de respiração, que você falou que é bom, que pena que eu já casei, essa Daniela. Que as técnicas de respiração, você usa alguma técnica? Você tem alguma que você pode respirar pelo diafragma? Isso, na verdade, eu sempre recomendo buscar um profissional, se você quiser se aperfeiçoar nisso, mas eu uso trava-línguas, sempre antes, no caminho do carro, eu pego estrada, né? E eu sempre vou, tipo, falando comigo mesmo, travando a língua, colocando a caneta, aquelas técnicas mais básicas que todo mundo conhece, que eu acho que é super importante para colocaram meu celebrante ali no meu Que Instagram. Podem legal! me seguir. Ah, Valeu. legal. Eu acho que para vocês é super importante, porque talvez você vai fazer uma dinâmica, uma entrevista logo de manhã. Meu, a sua dicção, a sua boca aqui, ó, ela tá meio dormente ainda, ela tá dormindo. E às vezes você pode Verdade. engasgar ou travar na hora de falar alguma coisa, na hora de se apresentar. Então, tipo básico assim, ó, lá, lé, li, ló, lu, para a sua língua movimentar, tipo abrir o sorriso assim, ó, a sua face, fazer os movimentos. Tipo, na internet tem várias técnicas, é muito fácil, acessível, mas se vocês quiserem buscar um profissional, é super bem-vindo. E de respiração eu faço o que eu sei, que é só me respirar ali, tipo, basicamente para me sentir, tipo, para eu não, para eu ter calma. Eu sempre falo comigo mesmo, eu falo assim, calma, você sabe tudo que você tem que fazer,
respira para falar, calma, porque às vezes eu tenho um problema, aí eu vou me confessar aqui. Eu quero falar muito rápido. Tipo, eu quero ler logo porque eu quero que as pessoas saibam o que eu quero falar. E aí eu acabo me atrapalhando ali na leitura. Então, é uma técnica de respiro normal, assim. Tipo, é um acalmar do coração. Vai. Calma. E você ser seu amigo, você se aconselhar também é muito bom, né? Vai dar tudo certo, E você conhece. E a sou eu respiração, que ela estou te ali, né? ajuda a falar, né? É, super. Tipo, Gente, e se alguém for casar, já pode, então, com a cadeira. Olha só, gente, eu nem tinha pensado sobre isso, mas se desconto alguém aqui especial, for querido. casar, vamos fazer um Cupom, desconto especial. cupom Carol ao Cubo, pronto. O cupom, se alguém for casar, pode chamar o Adriano, a gente faz o cupom. Não tinha pensado nisso? Olha só, achei Aí. genial. Se alguém for casar. Mas isso de respiração, de você se aconselhar, de você. Isso faz muita diferença. E assim, quem ajuda bastante isso é fono, né? For. Fono é É muito legal. profissional. Sim, eu entendi, Dani. Eu falei, caramba, eu não tinha pensado no cupom de desconto, em fazer alguma. Pronto. Olha só, Dani, que espertinha, eu nem tinha pensado sobre isso. Mas isso de você se acalmar, de respirar e tudo isso ajuda bastante. Teve uma vez que eu fiz uma live e eu fui beber água e eu tava tão nervosa e não tava respirando que eu engasguei no meio da live. E fiquei quase um minuto tossindo. Aí. Foi assim, eu queria desligar e desmaiar, assim, é horrível. Mas é isso, qual foi a pior coisa que podia ter acontecido? As pessoas começaram a falar, tudo bem, Carol, tá tudo bem? E Sim, seguiu, e sim, já sim. deu certo. Estão pedindo o meu Instagram. É Ah, boa. @celebranteb, E de Adriano se Bonazzi. também tiver LinkedIn, a gente também adiciona já também Isso, é lá. Adriano Maravilha. Bonazzi, tá lá também. Tá lá como LinkedIn também pode adicionar, pode Pode, fazer alguma pode. postagem, pode pedir cupom de desconto. Para quem for fazer Pode. casamento, pode pedir, viu, Dani? Pode fazer a bodas, pode pedir um cupom de desconto lá também pro Adriano aí. Tô brincando, viu, Pode. Adriano? Não Não, precisa dar cupom, imagina. não, brincadeira. Serão super bem-vindos. Tá certo, então, muito obrigada pelo seu Imagina, tempo, eu viu, que agradeço. Adriano? Foi um prazer, foi muito, muito gostoso. Obrigada mesmo, obrigada Valeu, mesmo. gente. E aí, depois eu te mando a gravação se você quiser ver, se quiser ver conteúdo. E, pessoal, já podem adicionar aí no Instagram, no LinkedIn, mandar conteúdos. O pessoal adorou muito. Então, obrigada de coração. Fico feliz, gente. Obrigado. Boa sorte para vocês. Vai dar tudo certo. Já deu, vamos embora. Já deu. Tchau, Tchau. tchau, Adriano. Até mais. Deixa eu Tchau, tchau. aproveitar. Tchau, deixa eu aproveitar aqui e falar com a Maria Iracema também. Que você, me conte mais sobre isso. Você conseguiu emprego? Deixa eu abrir aqui. Me conta um pouquinho. Você mudou o seu discurso? Calma, que agora ficou lá pro alto. E eu não vi. Então, me conta. É você, né, Maria Iracema, que você conseguiu, mudou o seu discurso e conseguiu passar em entrevista de emprego. Conta um pouquinho pra gente, gente. Eu amo, fico enlouquecida. Bom, boa noite a todos, né? Depois fazendo aí, mudei meu LinkedIn, seguindo lá o passo a passo que você manda lá nos trabalhos, lá nos exercícios para a gente fazer. Fui chamada para um monte de vagas de hospitais bons, assim, eu fiquei super feliz, né? Eu falei, nossa, agora eu preciso me preparar para a entrevista. Aí fui fazer o meu pitch, né? Só que assim, eu falei, meu, será que vai dar certo esse pitch, assim, de, tipo, eu sou muito nervosa, ansiosa, eu começo a gaguejar na hora de falar e não consigo, principalmente quando é por internet, eu não consigo me concentrar na câmera, assim. Aí eu falei, dessa vez vai ser diferente, eu vou conseguir. Aí eu fiz uma entrevista online. Aí recebi um feedback super bom. Falei, nossa, aí eu descobri a minha inteligência emocional do meu antigo emprego, que eu tinha e não sabia que eu tinha. Fazendo o curso com você aqui, né? E também com a terapia que eu já via junto também. Com a aula do João, aquele dia, acho que era João. Jonas, eu acho. Jonas, com o Jonas. Aí eu falei, nossa, isso está encaixando perfeitamente. Aí esses dias essas 2 semanas atrás aí eu fiz acho que eram umas 4 entrevistas e as 4 eu passei. Eu falei, não. Eu fiz essa cara também. Foi muito legal, assim, ó. Amei. Eu falei, acho que eu vou melhorar mais um pouquinho, né? E fui fazendo uma empresa maior, com um salário maior.
a última, eu melhorei um pouquinho mais e fui aprovada também. Aí agora eu tenho que escolher qual que eu vou seguir aí. Mas foi Ai, muito. gente, coitada da Maria Iracema, gente, eu tô com uma dó terrível. Ai, não, que problemão, você vai ter que escolher qual vaga de emprego você quer. Ô, Maria Iracema, e aí eu vou fazer. Alguém já tinha mandado essa aqui no grupo, falando assim: gente, vocês que estão passando em 2 vagas de emprego, indica uma dessas aí pra gente na nossa comunidade, então, se você sentir à vontade, uma outra vaga, né, da área da saúde, e quiser, Dani, eu acho que é a área da saúde, tem mais gente aqui da área da saúde, né? E de repente tiver a Eu ver sou da lá. área da saúde. Eu falei porque você comentou que é da área da saúde. De repente pode jogar lá na comunidade e tudo mais, né? Olha lá, eu falo que o relacionamento é importante. Ô, Iracema, deixa eu te perguntar. Você falou que você mudou o seu discurso e passou em 4 processos seletivos e um deles ganhando até um salário mais alto, conseguiu um cargo mais alto. O que você mudou? O que você entendeu de diferente na hora de criar esse discurso? Eu tinha meio aquele discurso antigo, né? Eu sou a Maria Iracema, aquele trem meio desanimador. Sou da lei. Eu falei, não, eu sou Iracema, eu trabalho assim, assado, no meu antigo emprego, eu trabalhava em vários setores, nisso pude me desenvolver melhor na questão de adaptação com a equipe, na comunicação eficaz. Trabalhei muito minha inteligência emocional, porque eu trabalhava com uma sociedade de alto padrão e, de repente, me vi na sociedade de baixo padrão. Então, assim, para mim foi um desafio muito grande em saber lidar com essa situação, até porque eu tinha um filho pequeno e eu sou enfermeira pediátrica. Então, assim, lidar com aqueles momentos difíceis para mim foi muito desafiador. Então, assim, aí eu via que os recrutadores ficaram assim, nossa, eu queria que meus colaboradores passassem nesse hospital que você trabalhou pelo menos uma semana. E eu fiquei assim, sabe, de queixo caído, assim, não acreditava. Então você Então, vê que foi uma coisa bem parecida com o que a Elida falou também, né? De ser diferente. Só o fato de você trazer um discurso diferente do que a maioria está trazendo já te destaca, né, também. sim, foi muito legal. Eu fiquei muito feliz, assim. Eu nem acreditava. Eu falei, nossa. E teve Parabéns, uma. gente. Vamos dar os parabéns para ela. Muito bom, Obrigada, pessoal. parabéns. E teve Muito uma bom. gestora que eu recebi o feedback no momento, assim, da entrevista. Ela falou, nossa, eu quero muito você para o meu time. Eu falei, hã? Eu, eu fiquei assim, ó, passada. Muito bom. Você foi tão bem na entrevista de emprego que já de cara eles já quiseram que você É uma passasse. pena, porque eu Maravilhoso. acho. É uma pena, porque eu acho que dos rankings das que eu quero, ela é uma das últimas, assim, mas só de ver ela, a animação dela é uma rede muito grande de hospital, mas assim, é o que tá na última, assim, para mim, mas fiquei muito feliz dela falar isso, né? Assim, o ego da gente, que eu já vinha de um tempo ser desempregada há muito tempo. Acho que já vai fazer quase um ano em agosto. Então, assim, era muito não, muito não, muito não, muito não. Eu tava meio que desanimada já. Caramba, isso é horrível, né? Não sei se alguém mais está passando por essa situação, mas você fica desempregado, só recebe não, aí a sua autoestima vai lá pro chinelo, você fala, acho que o problema sou eu mesmo, né? E você viu, a Iracema não é o primeiro caso que aparece aqui e que conta que não só conseguiu um emprego, como conseguiu ganhando um salário mais alto, né? E agora tem essa difícil missão de escolher, assim, o mercado brigando por ela, não sei qual vaga de emprego eu quero, calma, gente, vou decidir. Ai, gente. Agora, falei, Maravilhosa! agora eu já almejo uma outra empresa que eu já almejo há muito tempo. Falei, vou continuar fazendo o curso da Carol para me melhorar melhor. Quando eu passar nessa chamada, para ter um discurso melhor. Perfeito. E é isso, né? E eu acho que quando a gente se apropria e vê, olha, nós temos sim muito o que entregar, nós temos valor, nós temos talento, a gente já se posiciona de uma forma diferente, já começa essa autoestima que a gente vai cuidando dela, igual o Adriano falou do Jardim, achei tão bonitinho, gente. Ele é uma graça. Ele é irmão de Sim, uma amiga muito querida minha, assim. Os dois são tão fofinhos. Mas isso que ele falou do Jardim é verdade, né? Você vai cuidando da sua autoestima, vai cuidando da sua carreira, vai se apropriando disso, você vai tendo coragem para ir mais longe também. Porque às vezes, eu é, não sei se alguém já passou por isso, mas quando eu era assim, a mais nova, um tempo que eu passei por uma situação muito difícil, eu pensava que eu tinha sonhos muito maiores do que eu era capaz de alcançar. E eu tinha até vergonha de assumir para mim que eu tinha aqueles sonhos. E na real, não, né? Porque a gente está levando só porrada, mas não é. É sobre a gente cuidar desse jardim. O pessoal tá te dando parabéns aqui. A Márcia eu aqui, vi. parabéns. Vini, tudo bem? Obrigada, pessoal. Parabéns.
Muito legal. Depois você conta pra gente lá na comunidade também, tá? Beleza. Gostaram da mentoria de hoje? Eu tenho certeza que trouxe um outro lado, né? Mas gostou, Solange? Gosto de te ver aqui, Solange. Está sempre animada. Adriana também. Então, gostaram? Maravilha, maravilha. Gente, olha, o que a gente vai ter de próximos encontros, né? De próximas mentorias? A gente vai ter uma simulação de entrevista com a Ana, nossa mentora Ana. A gente vai mandar o exercício para vocês previamente. E eu tô focada muito em trazer o papo com o gestor. Vamos ver o que vocês acham sobre isso, porque o legal do papo com o gestor é eles contarem exatamente como eles cresceram na carreira, falar mais o que eles olham nos processos seletivos e abrir portas para networking. Eu acho que é uma oportunidade muito boa. Eu vi que vocês postaram, algumas pessoas postaram sobre a GUP, é uma oportunidade de ter uma entrada. A Roberta falou aqui sobre a Claro, então quem estava na mentoria, ela mandou um link para quem quiser se cadastrar em alguma vaga, pedir a indicação dela e ela vai indicar. Gente, isso, assim, vejam essas vagas da Claro, porque se tiver alguma vaga que tenha a ver com o seu perfil, a gente jogou até na comunidade e tudo mais, está na plataforma. Se vocês têm essa oportunidade de ter uma indicação, isso acelera muito, não é que vocês vão conseguir emprego, mas vai abrir portas para vocês participarem dos processos seletivos. E aí, o que eu vou fazer? Eu estava falando com o pessoal lá da Kraft Heinz, sabe? De comida, vocês sabem, né? Ketchup, todo mundo sabe. E aí eu conversei com o pessoal lá da empresa deles, e eles vão trazer, eu só vou desligar seu microfone rapidinho, tá? E aí eles vão disponibilizar a rede de cultura e de comunicação lá. Eu acho uma super oportunidade para a gente participar, trocar com ela, fazer boas perguntas. A gente está só com uma questão de agenda. Eles bateram o horário, mas agora a gente está, parece que talvez eles tenham que trocar a data, mas eu aviso vocês, tá? Mas é uma oportunidade de depois vocês mandarem um direct no LinkedIn, de fazer uma postagem, de falar alguma coisa com essa pessoa, de tentar uma interação, uma possibilidade. Também é uma empresa global, uma empresa super legal, né? E tem também uma CEO que eu vou trazer, que trabalha numa empresa de comunicação, dela é de comunicação global, ela é CEO do México, ela conhece muita gente. Então, a Amandinha Galhardo, que está aqui, faça amizade com ela, que ela é da área de marketing digital, uma pessoa maravilhosa também, viu, Amandinha? Ela conhece muita gente do digital, ela conhece muita gente de marketing, de comunicação. Então, tem ela, tem essa rede da Kraft Heinz, que daí já tem uma possibilidade gigantesca. Tem o FENAPRO, que ele é um vice-presidente, e ele é uma pessoa muito maravilhosa, muito querida, e ele vai contar mais de uma carreira tradicional, eu acho que vai ser legal, porque ele é uma pessoa com mais experiência, e que lidou muito bem com os desafios da tecnologia, de aprender sobre tecnologia. Hoje ele entende muito sobre tecnologia, acho que vai ser uma forma da gente abrir a nossa mente também sobre isso, vai ser muito bom. Eu estou indo atrás de outras empresas também, de alguns heads que eu conheço, gerentes, quem sabe mais CEOs, né? Vai ser o segundo CEO que a gente vai trazer aqui, para que vocês consigam criar esse relacionamento, ter mais troca e tudo mais. A gente vai jogando tudo lá na nossa comunidade e vai deixando na nossa plataforma também a gravação com o link certinho para vocês entrarem em contato. Tudo bem? Tudo bem aí, pessoal? Ficaram animados? E aí vocês podem me dar o feedback sincero, tá? Eu quero mais ser útil para vocês. Então, Carol, essa sua ideia eu achei toda cagada, nada a ver com nada, essa ideia de trazer, desse jeito eu vou ficar chateada. Não, mas pode falar, achei que não, ou traz alguém dessa empresa, tem isso aqui, eu anotei que eu vou atrás também do pessoal do LinkedIn, e eu vou trazendo para vocês. Então, o feedback, pense que esse espaço é para vocês. O que eu quero ser útil aqui para vocês e trazer aquilo que vai ajudar de verdade. Certo, pessoal? E na nossa mentoria de simulação de entrevista, fiquem atentos que eu vou mandar o exercício por e-mail, tá? Então, mando por e-mail para vocês já treinarem antes e não venham para a mentoria só para assistir. Façam o exercício antes e entrem também. Eu vou montar esse exercício com a Ana. Tá bom, pessoal? É isso então, gente. É muito válido essas dicas de respiração, que bom. Parabéns, pessoal dando parabéns, amei, que bom, fico feliz. Valesca, gostei de te ver aqui. Carol, Oi. outra dica também que eu usei também, que as meninas usaram, e aí também foi as palavras-chave, viu? Foi que acho que selecionou meu currículo mesmo, que antes não tinha. Era diferenciado e eu arrumei bastante o meu currículo também. Boa, boa. Isso daí de palavra-chave, a Elida também falou que descobriu uma novidade da GUP. Elida, você estava na última aula que eles falaram até que vai ter uma novidade agora de indicação de vaga também. Todos esses pontos, estar por dentro faz muita diferença, né? Então,
colocar a palavra-chave e saber contar a sua história. Vocês percebem, assim, que todo mundo que eu trago aqui vai com uma linha de estratégia muito parecida com o que eu ensino para vocês. É contar a sua história, é colocar seus resultados, é trazer seu diferencial competitivo, é trazer inspiração, conexão com outras pessoas. É isso que vai fazer diferença para vocês conseguirem o emprego de vocês. Certo? Tamo junto. Obrigada. Até quinta-feira que vem. E a gente vai se falando lá na nossa comunidade também. A Elida é maravilhosa. Sempre que ela descobre, ela joga lá na comunidade. O pessoal tá jogando filme. Eu anotei até na minha agenda os filmes que eu quero assistir. A galera mandou livro. E agora novidades, as ferramentas que eu tô até aprendendo com vocês. Isso é maravilhoso também. Letícia, é bom ver você aqui também. Até mais, pessoal. Uma boa noite. Até quinta-feira que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal.